pouquinho. Tô botando para gravar aqui. Isso, começou. Então, beleza, está gravando. Pode dar o início, Ashley. Beleza. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Vamos ter um momentinho de oração agora. Senhor, Deus, Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por ter esse momento em que a gente pode aprender sobre o Senhor, que a gente pode compartilhar sobre o que está em nosso coração, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Pai, o Senhor é santo acima de tudo, o Senhor é muito maior do que nós e qualquer coisa que nós possamos ser e fazer na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor esteja com quem vai dar palavra hoje, Deus, para que o Senhor esteja tocando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje, eu estava até conversando com a Dé e com o Gustavo esses dias, com a Dé principalmente, falei que no discipulado das meninas, né, a gente está fazendo uma estratégia um pouco diferente. Ao invés de eu ficar falando, a gente está estudando juntas algumas coisas. E aí, pensei que seria bom da gente fazer dessa forma aqui também. Então, eu escolhi uma passagem da Bíblia para a gente estudar. É a passagem da mulher samaritana. E aí a gente vai ler. Então, eu preciso de 3 pessoas aí, para pelo menos cada uma ler uma parte, não ficar muito pesado para ninguém. E depois a gente vai conversando sobre essa história, o que a gente aprende. Cada um aqui tem muito para contribuir. E é importante que vocês percam essa vergonha de falar o que vocês acham que está escrito,
que a gente tira as dúvidas juntos, tá? Então, 3 pessoas. Alguém me fala aí quem pode ler. Eu quero os adolescentes, por favor. Pode ser eu. A Isa, a Ana e mais alguém. E a Luana. Então tá. Vamos abrir lá em João 4. Todo mundo pode abrir e acompanhar a leitura. O texto da mulher samaritana geralmente um texto grande, mas para a gente entender a base dele, a gente não precisa agora ler inteiro, tá? Então, eu não vou fazer isso com vocês. A gente vai ler João 4 inteiro. Vocês podem ler depois na casa de vocês para até pegar mais coisas do texto. A gente vai ler algumas partes mais importantes para a gente entender essa história aqui, tá? Vamos lá. Achem João 4 aí. É difícil acompanhar aqui. Peraí, deixa eu abrir as mensagens. A Isa pode ler do 5 até o 15. A Ana pode ler do 25 até o 30. E a Luana vai ler do 39 até o 42. Anotem aí já para vocês. Para vocês não esquecerem. A Isa vai ler do 5 até o 15. Pode começar. É João 4, 5 ao 15. Isso. Chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com o samaritano. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar, quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quero beber desta água. Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais será sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água para a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Beleza. Gente, só um parênteses aqui. Então, a mulher samaritana, esse texto fala, já explica ali por que Jesus não podia falar com ela e tal. Na Bíblia está escrito, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas a verdade é que os samaritanos eram, tipo, os inimigos, eles eram mal vistos pelos judeus. E principalmente era uma mulher. Os homens não podiam se referir às mulheres, conversar com as mulheres, sem a mulher estar, por exemplo, acompanhada do marido e tal. Era da época. Então, além de ser mulher, ela era samaritana. Então, Jesus encontrou essa mulher, teve esse diálogo da água que vocês leram agora. Aí, um pouquinho mais pra frente, eles conversaram um pouquinho mais e tal. E aí, a Ana vai ler agora do 25 ao 30, é um pouquinho mais pra frente do diálogo deles. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela.
Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar que Jesus estava. Então, assim, antes desse diálogo, a mulher estava conversando com Jesus e Jesus meio que falou assim, mostrando para ela que ele sabia qual a vida que ela estava levando. Então, tipo assim, ele falou: você não tem marido porque você, quer ver, você tá com vários homens e não sei o quê. E, tipo assim, ela falou: Nossa, você é profeta. Então ela já entendeu, meu Deus, ele é profeta, só que ela tava meio assim, será que esse homem, o que será que esse homem é e tal? Então, por isso que ela falou, veja um homem que me disse tudo que eu tenho feito, será este porventura o Cristo? Ela ainda estava com dúvidas. Aí mais para frente, ela foi para a cidade dela e Jesus falou para para ela, né? Eu sou o mestre e tal. Calma aí, só um pouquinho. Igual nessa passagem que a Ana leu, ele falou: Eu sou o mestre, sou eu que falo contigo, eu sou Cristo. Então ela voltou lá para a cidade dela, para Samaria, que eram os inimigos de todo aquele povo, dos judeus e tudo, e falou isso ali, né? Será que ele é o Cristo? Venham comigo, vamos lá ver. E aí aconteceu isso que a Luana vai ler do 39 até o 42. 39 ao 42? Isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Bom, eu acho essa história muito linda. A história da mulher samaritana é uma história que quebra muitos paradigmas, assim. Então, tem muita coisa para a gente aprender com essa história. Me falem um pouquinho, assim, sobre o que vocês acharam legal. São vários personagens nessa história. Os principais são a mulher samaritana e Jesus. Então, esses dois são os principais. Depois a gente tem os discípulos de Jesus que chegam lá e questionam e tal. E a gente tem também as pessoas lá de Samaria que vieram, conheceram Jesus e creram nele. Então, eu acho que a pergunta que a gente pode fazer é o que a gente pode aprender primeiro nessa história com a mulher samaritana, depois com Jesus e tal. Vamos aos poucos. A mulher samaritana era uma mulher que estava ali pegando água. Ela era uma mulher que não tinha muito valor não tinha esposo, não tinha. Naquela época ela não tinha nada. E Jesus chegou e foi falar com ela. Então, talvez a primeira reação nossa, se nós fôssemos essa mulher, seria ignorar o que ele estava falando, nem querer nem ouvir. O cara era judeu, tipo assim, o que esse cara tá falando comigo, dos meus inimigos? Mas a mulher não, essa mulher ela estava super aberta para ouvir. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode aprender com ela é isso, de estar disposto a ouvir outras pessoas e estar disposto a entender o que aquela pessoa tem para nos ensinar, tem para falar. E essa mulher, ela estava aberta. E a partir da abertura dela, Jesus conseguiu começar um diálogo com ela. E ele foi vendo, assim, que ela aceitou o diálogo, que ela perguntou algumas coisas, tinha algumas dúvidas, e ele foi respondendo para ela. Então, o que vocês acham que a gente pode aprender também com essa mulher? Eu anotei umas coisas aqui, caso vocês não falem. Vem 2 coisas na cabeça, Débora. A primeira é que Deus ama todos. Não importa quem você é, quem você foi, o que você cometeu. E a segunda coisa é que às vezes a gente quer falar de Deus e parece que tem que falar um discurso bonito, né? E a mulher, ela convence o povo sobre Jesus, né? Só que assim, com testemunho, com a experiência que ela teve com Jesus.
Então, às vezes, a gente pode estar falando de Jesus para as pessoas simplesmente pelas experiências que a gente teve com ele. Eu acho que essa mulher, ela foi muito humilde de ver, reconhecer aquilo ali, né? Entender o que Jesus estava passando para ela. E a partir disso, ela até foi e falou para outras pessoas. Ela gostou da experiência, ela foi humilde de falar e tentar trazer outras pessoas. O versículo que fala que a gente tem que ir pregar o evangelho para toda criatura, ele também fala, tem vários desse versículo, né? Tipo, em vários livros da Bíblia. Então, tem um que fala assim, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, gente, a gente tem que entender que a gente tem que falar de Jesus, não é só aqui para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que mais amam a gente e tudo. A gente tem que demonstrar Jesus, a gente tem que testemunhar a história de Jesus, até para quem é nossos inimigos, entendeu? Foi Jesus, ele, através da mulher samaritana, ele ganhou muitas pessoas que eram de Samaria. E Samaria eram os inimigos dele, entendeu? Dele, da tribo dele, né? Do lugar dele. Deixa eu ver aqui, o Derek falou. Bom, para sempre ter esperança, pois era uma mulher sem nada, mas acreditou em Jesus e seguiu firme. Sim, com certeza. Eu acho, Débora, que uma coisa interessante é a coragem, né? Débora, acho que a Débora caiu. Ela caiu, viu? Vamos esperar ela chegar. Gente, meu celular travou. Daí caiu aqui tudo. Desculpa. Eu acho que uma coisa interessante da história você falou que a gente pode colher várias coisas, né? Coragem é uma delas. Essa mulher, ela tinha uma história de vida muito, muito pesada. E é uma triste, né? Triste, e é uma história mal vista pelas pessoas. Exato. Jesus, inclusive, vai tratar disso, não da história dela especificamente, mas da história, né? Das mulheres que tiveram os maridos, né? De quem que ela iria pertencer na eternidade. Jesus fala que isso é uma bobagem, que lá no céu a gente não vai se dar casamento, né? Mas a coragem que ela teve de ir na cidade, em Sicar, e anunciar o evangelho, mesmo com toda a sua história pesada, mesmo com todos os seus problemas, e mesmo com o fato de ser mulher, que naquela época era imensamente mais difícil. Com medo de não ser ouvida, né? Medo de não ser ouvida, exatamente. Eu acho que é coragem, né? Sim, com certeza. E isso que você falou dela ser mal vista e tudo por outras pessoas, e Jesus foi tão amoroso com ela, a gente pode aprender em duas partes, né? O que fazer igual a Jesus e o que não fazer, por exemplo, igual aos discípulos. Porque eles chegaram e viram aquela cena e eles, tipo assim, não, isso tá errado, por que você tá falando com uma mulher? Nem perguntaram assim nada demais, nenhum lhe disse o que perguntas ou por que falas com elas, né? Eles chegaram e ficaram tipo assim, por que tá falando com uma mulher? Eles não quiseram entender a situação, não. Eles estavam tipo assim, eles gostam das regras. Então a gente tem que entender que Jesus, ele é Deus, e Deus é amor, Deus é compaixão, Deus, ele não faz diferença entre as pessoas. Então, quem somos nós para fazer? Nós não devemos pensar, meu Deus, eu não vou falar com aquela menina lá, aquela menina esquisita da escola, eu não quero saber dela. Gente, muitas vezes, essa pessoa que está precisando mais do amor de Jesus, a gente está falando tanto sobre suicídio, sobre depressão e tal, a gente está num mês que é de combate ao suicídio, mas muitas vezes a gente não vê as pessoas que estão assim à nossa volta. Então, vamos aprender com Jesus nessa situação de não ter medo do que os outros vão falar, de a gente não ter, sei lá, sabe, não ter preconceitos com outras pessoas. A gente tem que amar essas pessoas e demonstrar o amor de Jesus, porque talvez é só através da gente que elas vão poder ter acesso a esse Deus, a esse Jesus.
E muitas vezes, através dessa pessoa, algumas outras pessoas podem ser alcançadas, assim como essa mulher de Samaria, né, que foi, muitas vezes, Jesus podia falar assim, não vou dar nada para essa mulher, nem vou conversar. E através dela, muitas pessoas, olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, né? Ela falou algumas coisas e tal. E depois, essas mesmas pessoas que creram em Jesus por causa do testemunho delas, depois eles mesmos atestaram, né? Eles comprovaram o poder de Deus, eles viram os milagres de Jesus, eles acreditaram por outras coisas. Mas no começo, eles vieram pelo testemunho da mulher. Então, nós temos que dar valor a isso, nós temos que dar valor ao nosso testemunho. Muitas vezes, nosso testemunho pode trazer alguém, e essa pessoa vai acreditar em Jesus só mais para frente, quando ela mesma tiver uma experiência com Deus. Mas aquele nosso testemunho pode ter sido uma semente que foi plantada. Então, tem muitas lições para a gente aprender nessa história da mulher samaritana. E acho que, assim, a gente tem que tentar colocar no nosso dia a dia, tentar entender, né, qual que é a função dessas histórias da Bíblia. A gente acha que muitas vezes as histórias da Bíblia foram histórias antigas e beleza, aconteceu lá alguma vez na vida. Não, gente, isso aqui ensina muito pra gente, tá? Então leiam depois, mais pra frente, essa semana, com calma também, e tentem entender algumas outras coisas que vocês veem nesse texto. Mas podem dar mais algumas opiniões aí sobre o que vocês podem aprender a mais, além do que eu falei, com Jesus, por exemplo. Débora, o que eu acho lindo nesse texto, acho lindo mesmo, é como que Jesus se revelou para ela. Ela era uma mulher que teve 6 maridos, e naquela sociedade, hoje isso já não é bem visto, imagina há mais de 2000 anos atrás. E várias vezes religiosos perguntaram para Jesus, você é o Messias? Né? Você é o Cristo? Aí ele falava, vocês que estão dizendo. Ele não se revelava para eles. E para ela, quando ela disse, né, quando o Messias vier, ele olhou para ela e falou assim, eu o sou, eu que falo contigo. Uhum. Então, assim, ninguém, como o Caio tinha falado no início, né, nada pode nos separar do Senhor, né? Os nossos defeitos, os nossos pecados não nos separa dele, né? A gente é que distancia dele por causa disso. Mas ele nos ama desse jeito, né? E vai transformando a nossa vida. E o que ele busca de nós? O que aquela mulher tinha que Jesus se revelou para ela? Ela foi extremamente humilde, ela foi extremamente aberta a ouvir mesmo, ela estava interessada, ela gostou, ela quis, ela perguntou. E Deus busca de nós um coração assim, humilde, interessado. A gente até fala, né? Chegou a hora de vocês adorarem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É nesse texto que está inserido essa frase. E essa frase é linda, porque a gente tem que estar sempre com os nossos olhos e nosso coração buscando essa adoração de verdade, buscando essa adoração de espírito, que não é só da boca para fora, igual a gente falou aquele dia, é uma coisa quente, não é uma coisa morna. É uma adoração quente, porque nós estamos mesmo adorando a Deus de verdade, de espírito. É isso que Deus busca da gente. E eu acho que foi isso que ele achou nessa mulher, e essa mulher foi... Né? Ela foi agraciada com isso, né? Eu vejo que, por exemplo, para alguém que já viveu muita coisa, como aquela mulher, até como a Débora tinha dito, que ela teve vários esposos, morava com uma pessoa que não era o marido dela, então ela já não tinha uma vida de acordo com o padrão que eles consideravam bom. Ela já fazia muita coisa errada. Para ela parar e ver que, tipo assim, ela já não tem nada, o pouco que ela faz é tudo errado, é fácil, porque tá tudo diante dos olhos dela, sabe?
Só que eu sinto que a maior dificuldade da igreja no momento é porque a gente está na igreja, mas todo domingo eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, eu obedeço, todos os 10 mandamentos eu obedeço. Eu nunca matei ninguém, eu não furto, eu não faço nada de errado, eu não adultero. Eu sinto que a gente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer, porque a gente acha que a gente é santo demais, porque a gente é da igreja, sabe? Então, ela já vivia coisas que eram escancaradamente não só vistos ruins aos olhos de Deus, mas visto ruins, inclusive, aos olhos da sociedade, né? Mas tem muita coisa que a sociedade considera bom e que Deus fala, não, isso aqui não é o que é o melhor para você, não é o bom que eu preparei para você. Né? E a gente tem uma facilidade muito grande de cair nessas coisas, né? Então, por exemplo, se você não se organizou mal, teus amigos vão falar o quê? Você não estudou para a prova? É só você colar na prova. Simples. Teus amigos vão se juntar e colar na prova. Mas teus amigos não vão chegar e falar para você, mata aquele cara lá. Isso é mal visto para todo mundo, mas colar na prova, ninguém vai saber, sabe? Então, são coisinhas assim que eu sinto que o cristão adolescente, jovem hoje em dia, tem muita dificuldade, porque a gente tá na igreja, a gente faz tudo certinho, a gente se acha o santo. Mas para reconhecer isso, para ter a humildade de reconhecer isso, é uma coisa muito difícil, porque a gente se intitula de perfeitinho, assim. E isso entra muito em reconhecer. A gente tem dificuldade de entender o que realmente importa. Muitas vezes a gente fica que nem os discípulos, presos em regra. Igual a Ashley falou. Não tô fazendo nada, não tô matando ninguém, não tô adulterando, não tô, sei lá, roubando. E a gente fica só preso nessas regras e a gente não lembra que o que realmente importa é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa vida de adoração de verdade, de espírito para Deus. O que importa, o que é o verdadeiro evangelho é ajudar pessoas, é amar as pessoas, amar o próximo, que a gente acabou de pôr. Exatamente. Então, nessa história, eu acho que, assim, é um tapa na cara muito grande que a gente tem para aprender. A gente pensa, nossa, essa mulher fazia tudo de errado e tal, mas olha o tanto que a gente tem para aprender com essa mulher nessa história, gente. É sério. Então, nunca se coloque em posição superior a alguém, como se não tivesse nada para aprender, como se, não, eu já sou melhor que essa mulher. A gente não é melhor que essa mulher, entendeu? A gente precisa ter a humildade dela e reconhecer Cristo todos os dias e dar o testemunho dele para outras pessoas e trazer outras pessoas. Esse é o nosso verdadeiro propósito em Deus. Então, acho que é isso para a gente falar sobre essa história. Leiam de novo ela em casa essa semana, com calma. Tentem entender mais coisas, porque essa história é muito linda e é muito legal. Não é pequeno, é só um capítulozinho, tá? João 4. Ninguém morre de ler um capítulo da Bíblia, viu, gente? Então, leiam. E tem muita coisa para aprender, ela é muito linda. Mas alguém quer falar alguma coisa? Maravilha! Hoje tem culto, quem puder ir, vamos, que o Gustavão vai falar. Ele disse que é o pregador mais bonito do mundo que vai pregar hoje. Isso é indiscutível, não vou nem perguntar, porque todos concordam. Não, concorda? Eu concordo. Então, tá bom. Bom demais, gente. Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi muito bom, viu, Débora? Palavra abençoada. Que bom. O pessoal está concordando, tá vendo? Eu vou pedir para a Isa orar por nós. Você pode orar, Isa, encerrando essa reunião? Tu mesmo. Você mesma. Maravilha. Meu celular tinha travado. Pode orar já? Pode.
Senhor, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Quero lhe agradecer por esse grupo, que possamos estar aprendendo mais a tua palavra, meu Pai, que possamos, meu Deus, falar de ti para as pessoas, meu Deus. Quero lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando esse final de semana. Abençoe cada um que está aqui, para aqueles que não puderam participar, Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um. Quero pedir que o Senhor nos dê um bom metanoia daqui a pouco, meu Pai, e que o Senhor nos abençoe sempre. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, pessoal. Abraço. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Beijo. Beijão. Bom curso. Beijo. Até daqui a pouco, Tchau. gente. Tchau.